Olá, você que está ligado aqui com a gente em mais um conteúdo aqui no canal Te Explico. Sejam todos bem-vindos para conhecer os seus direitos. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto importante. Nós vamos falar aqui sobre as carências do INSS. Eu disse carência do INSS, não disse carinho, tá bom, pessoal? Bom, você vai ficar sabendo quais são as regras gerais, como proceder e o que fazer em 2021. Se tiver um tempinho, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações e nesse caso aí, compartilhe o conteúdo e deixa o seu like. Quando você deixa o like, a plataforma entende que o nosso trabalho, o conteúdo que a gente traz é relevante, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, para a primeira parte do conteúdo. O que é a carência do INSS, para você entender as regras gerais e fazer valer o seu direito. A contribuição que você, trabalhador, faz ao INSS tem um objetivo muito claro: garantir que, quando você precisar, poderá usufruir dos benefícios do INSS. Porém, não basta pagar somente a contribuição para ter esse direito. É preciso também atender a um requisito: ter cumprido o período de carência, que é a matéria que a gente está trazendo. É possível que você nunca tenha sido informado sobre essa situação. Essa falta de informação é um grave problema, pois significa que você pode ter seus benefícios negados em um momento de necessidade, por uma razão que nem sequer você conhecia. Então, você vai aprender tudo sobre a carência do INSS, você vai entender o conceito de carência, as hipóteses em que ela se aplica e os períodos que precisam ser cumpridos. Acompanha com a gente até o final, pois esse conhecimento pode ser fundamental no momento que você mais precisar na hora de fazer o pedido de um benefício junto à Previdência Social, ok? Para começar, o que é a carência do INSS? Você possivelmente já conhece o conceito de carência, aplicado em outras situações. Vou dar um exemplo para você. Planos de saúde. Você sabia que ao contratar um plano de saúde você precisa saber qual é a carência desse plano? E isso também funciona no INSS. Isso é um período pelo qual você precisa fazer pagamentos antes de poder usufruir dos benefícios. Esse é o mesmo conceito básico que é aplicado na carência do INSS. É o número mínimo de contribuição mensal à Previdência que você deve fazer antes que possa receber um determinado benefício de Seguridade Social, ou de acordo com a Lei 8.213 de 1991, no artigo 24, período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que você faça jus ao benefício, considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses das suas competências. Regras gerais da carência da Previdência Social em 2021. Antes de apresentar as hipóteses e os períodos de carência, vamos conhecer as regras gerais sobre a forma como ela é aplicada na contagem. A primeira regra se aplica às seguintes categorias de segurados: empregados, inclusive os domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais a partir de 2003, quando prestarem serviços a empresas com obrigação de retenção de recolhimento de contribuição. Nesses casos, o início da contagem do período de carência corresponde ao primeiro dia do mês de filiação no caso da carteira, no regime de carteira de trabalho, ok? Em outras palavras, o período de carência é contado desde o princípio do dia que, no caso, você começou a realizar a sua atividade remunerada. A contribuição para o INSS é presumida, já que não é feita pelo trabalhador, mas sim pelo seu patrão. Quer um exemplo? Suponha que Pedro começou a trabalhar como empregado na CLT de uma empresa em 20 de março. Presume-se que essa empresa vai recolher a contribuição do INSS referente a março
em nome de Pedro. A contagem do período de carência para Pedro começa a partir do dia 1º de março, ok? Bom, ele começou a trabalhar no dia 20 de março, mas começou a contar, no caso, no dia 1º de março, ok? A segunda regra aplica-se às seguintes categorias de segurados: contribuintes individuais, contribuintes facultativos, segurados especiais. Nesses casos, o início da contagem do período de carência corresponde à data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Em outras palavras, o período de carência é contado desde o dia que você, trabalhador, pagou pela primeira vez sem atraso uma guia de recolhimento de contribuição para a Previdência Social. Quer um exemplo? Suponha que Maria é contribuinte individual. Em 27 de fevereiro e 27 de março, ela fez o pagamento atrasado de suas primeiras guias de recolhimento de contribuição. Em 15 de abril, ela fez pela primeira vez o pagamento sem atraso da guia. Depois de 31 de maio, ela fez o pagamento da guia com atraso novamente. A contagem do período de carência para Maria começa a partir de 15 de abril e nesse período não é interrompido devido ao atraso de maio. Antes de mudar de tópico, uma última observação. O segurado especial é uma categoria que engloba trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar, sem ser assalariado ou empregar mão de obra assalariada. No caso específico dessa categoria, a carência não é computada em termos de contribuições mensais, mas de meses de exercício da atividade rural. No entanto, o período de carência é o mesmo praticado para as outras categorias que cabem, aí no caso, na mesma regra, ok? Bom, seguindo com o conteúdo, hipóteses de carências do INSS. A carência da Previdência não é um requisito exigido em todos os casos. Por isso, você deve saber em quais hipóteses você se enquadra, ou seja, você deve saber em quais hipóteses ela se aplica. Os benefícios que no caso aí, requerem o cumprimento de período de carência antes que o segurado possa usufruir são auxílios doença, aposentadoria, salário maternidade e auxílio reclusão. Enquanto isso, também existem benefícios que não requerem períodos de carência para serem concedidos a você, trabalhador. Em outras palavras, desde o momento em que um trabalhador se torna contribuinte do INSS, ele já tem direito a receber imediatamente esses benefícios, desde que cumpra os demais requisitos para a concessão. No caso aí, é o caso da pensão por morte, do salário família e do auxílio acidente. É o caso ainda dos benefícios de serviços sociais e reabilitação social, que não são benefícios pecuniários, ou seja, não envolvem a realização de pagamentos aos segurados. Fique atento, pois essa é apenas uma divisão geral. Existem regras específicas para cada um deles, segundo as quais um benefício que normalmente exige carência pode ser concedido sem esse requisito e vice-versa. Você vai descobrir isso relacionado a esse assunto nas regras que nós vamos trazer a seguir no próximo item. Período de carência do INSS. Agora vamos ver quais os períodos de carência para cada benefício concedido pelo INSS 2021. Para o benefício do auxílio doença, aposentadoria por invalidez, a carência de 12 contribuições mensais. Porém, em casos que tenham características, especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado, esse benefício não exige carência. Para o benefício de auxílio reclusão, a carência de 24 contribuições mensais. Para o benefício da aposentadoria por idade, por tempo de serviço especial, a carência é de 180 contribuições mensais. Para o benefício do salário maternidade, no caso de seguradas que sejam contribuintes individuais ou facultativas, a carência é de 10 contribuições mensais. Enquanto isso, para segurados especiais, o critério é de 12 meses de exercício da atividade rural imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. No entanto,
No caso de seguradas que estejam empregadas, inclusive empregada doméstica e trabalhadoras avulsas, o período de carência para salário e maternidade é dispensado. Também vale a pena destacar que os benefícios de aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte, no caso de segurados especiais, não exigem carência. Para isso, esses segurados devem comprovar que exercem atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. A atividade deve ter sido exercida pelo mesmo número de meses que é normalmente exigido de carência, ainda que de forma descontinuada, ok? A carência na pensão por morte, como funciona em 2021? Você já viu que a pensão por morte é um daqueles benefícios que não exigem período de carência. Porém, é importante observar que o número de contribuições realizadas antes do requerimento do benefício ainda tem outra consequência. Ele afeta a duração do benefício pago ao cônjuge ou companheiro. Se o segurado não tiver completado o mínimo de 18 contribuições mensais antes do seu óbito, ou se o casamento, união estável, tiver menos de 2 anos, o benefício será pago por apenas 4 meses ao beneficiário. Por outro lado, se o segurado tiver completado pelo menos 18 contribuições mensais e a relação tiver mais de 2 anos, a duração do benefício vai depender da idade do beneficiário na data de óbito. Essa duração segue uma tabela estabelecida na Lei 8.213 e varia entre 3 anos e também a pensão vitalícia, ok? Seguindo com o conteúdo, para deixar mais claro como essa relação entre o número de contribuições e a duração do benefício funciona, vamos usar um exemplo. Suponha que Carlos e Bruna se casaram em 1º de janeiro de 2016. Em 1º de julho de 2017, Carlos começa a contribuir para o INSS. Em 1º de março de 2018, o Carlos falece. Nesse caso, o casamento atingiu mais de 2 anos, que é um dos elementos considerados para a duração da pensão por morte. No entanto, Carlos recolheu apenas 8 contribuições mensais. Portanto, Bruna vai receber apenas a pensão por morte durante 4 meses. Usando o mesmo exemplo, se Carlos tivesse começado a contribuir em 1º de julho de 2016, ele teria recolhido um total de 20 contribuições mensais antes de falecer. Então, a duração do benefício de pensão por morte recebido por Bruna dependeria da sua idade na data do falecimento do seu marido. A carência no auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, fique atentos. Outro caso que merece um comentário especial é a carência do INSS. No caso de benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, você já viu que a regra geral é um período de carência de 12 meses, exceto nos casos que merecem tratamento particularizado. Você também pode lembrar que, quando o segurado é empregado, inclusive o empregado doméstico, o trabalhador ou contribuinte individual, prestando serviço à empresa, a responsabilidade de recolhimento de contribuição não recai sobre esse trabalhador, mas sim sobre o patrão dele. Por isso, nesses casos, se o patrão não recolher as 12 contribuições mensais que são exigidas a título de carência, o trabalhador não será impedido de apresentar o requerimento de benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Esse impedimento seria um prejuízo indevido ao segurado, já que quem está de fato inadimplente não é ele, e sim o seu patrão. Carência do INSS e condição de segurado. Para encerrar, vamos tratar da relação entre carência do INSS e a condição de segurado. Para isso, antes é necessário entender esse novo conceito. A condição de segurado é a condição de um trabalhador que pode ser considerado segurado pelo INSS. Para isso, ele deve ter uma inscrição e fazer contribuições mensais. Como já foi dito anteriormente, para algumas categorias de segurados, a contagem de período de carência começa com o período de pagamento sem atraso de uma contribuição. Então, mesmo que a contribuição subsequente seja feita fora do prazo, isso não interrompe a contagem. No entanto,
é importante observar que existe uma exigência para isso, que o trabalhador não perca a sua condição de segurado. É isso que vemos em várias decisões judiciais, como a decisão do STJ e uma ação rescisória. Nesse caso, a trabalhadora em questão fez seu primeiro recolhimento sem atraso em janeiro de 2001. Depois, entre julho e outubro de 2001, ela recolheu contribuições com atraso, mas mantinha a condição de segurada. Para concluir a matéria de hoje, por isso, o entendimento do STJ foi de que as contribuições deveriam ser computadas no período de carência. O mesmo entendimento pode ser visto na decisão do TRF4 em uma apelação. Nesse caso, o tribunal pontuou que efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso, essas serão levadas em consideração para o computo de período de carência, desde que posteriores ao pagamento da primeira contribuição realizada dentro do prazo e desde que o contribuinte individual ostente a condição de segurado no momento do recolhimento extemporâneo. Nesse artigo, você viu os principais aspectos de carências do INSS. Hipótese em que ela é um requisito para a concessão dos benefícios e hipótese em que ela não é exigida. Os períodos praticados para diferentes benefícios, regras gerais e regras específicas. Saber como esse requisito funciona é fundamental para que você entenda quando pode ter acesso a qualquer benefício do INSS e não seja surpreendido com uma resposta negativa. Porém, tenha em mente que, além das informações que você viu nessa matéria, há muito mais fatores que impactam a concessão de um benefício de Seguridade Social. Por isso, a pessoa mais indicada para avaliar seu caso e até mesmo ajudar a reverter uma resposta negativa do INSS é um advogado especializado em direito previdenciário. Ele vai pegar toda a informação que você tem, vai analisar o seu caso e saber qual é o melhor caminho a ser adotado na sua situação, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que você possa compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fazer parte do canal Te Explico, porque daqui pra frente você vai ter mais matérias como essa, mais situações importantes para conhecer sobre seus direitos aqui com a gente, ok? Compartilha aí, senta o dedo no like e vem junto!